Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 7 de Adar, do ano 5783, 28 de fevereiro do ano 2023. É o calendário judaico e o calendário gregoriano, para que nós possamos sempre termos pela frente a nossa meta, o nosso rumo, direção, a nossa bússola, o nosso norte, ok? Sabendo que tudo procede realmente do Criador, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, como nos diz Isaías capítulo 43, versos 9 a 11. Estamos no terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Então nós estamos aí na nossa paraxá da semana, Tetzaveh. No livro de Shemot, estamos aí desde o capítulo 27, verso 20, até o capítulo 30, o verso 10. Tetzaveh significa ordenarás, né? E nesse sentido, tem conexão Tetzaveh com Tzavata, né? Que significa conectar. Então, nós estamos na paraxá que nos faz conexão com o nosso Deus. Estamos aí então dentro da nossa semana, onde palavras profundas têm de fato trazido sobre nós momentos de grande reflexão da nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. O nosso rabino ortodoxo do Rabad é a liderança no Brasil, Rav Yaakov Gerenstadet. E então nós temos pela frente hoje, né, esta data, né, o dia de hoje é 7 de Adar. Nós temos aí coisas preciosas para refletirmos, né? Vida e morte de Moshe Rabbeinu, né? O nosso mestre, o Moisés, né? E também vamos ver rapidamente nesta data, 7 de Adar, alguns acontecimentos da história judaica, né? Vamos ver aí também algo no sentido de podermos refletir sobre o mês de Adar, bem como também as vestimentas, né, do Kohen Gadol, e dentro desse aspecto nós temos aí a questão da unidade judaica. Na unidade judaica é o ensino, aprendizado, exemplo para nós não judeus, dentro da nossa jornada monoteísta como Bnei Noach, realmente um exemplo a ser seguido, ok? Então vamos para a data de hoje, 7 de Adar, né? Então nós temos aí de fato, né, o nascimento, a data de nascimento e morte de Moshe Rabbeinu. Então, no dia 7 de Adar, Moshe nasceu no Egito, né? E no ano de 2368, a contar da criação, que corresponde ao ano de 1393, antes da Era Comum. E ele faleceu na data do seu aniversário, quando estava completando 120 anos, portanto, também no dia 7 de Adar, do ano 2488, correspondendo ao ano de 1273, antes da Era Comum. Segundo os nossos sábios, um verdadeiro tzadik, um verdadeiro justo, ele nasce e falece na data do seu aniversário, nascimento e morte, ok? Já vamos falar sobre Moshe Rabbeinu daqui a pouco. Dentro da história judaica, nesta data 7 de Adar, no ano 1481 da Era Comum, nós tivemos aí a famosa Inquisição Espanhola. Essa Inquisição, ela foi criada no século XII, né, para encontrar, entre aspas, os hereges cristãos, né? A Inquisição, ela visava aqueles que não professavam a fé católica, né? Que seriam punidos ou mortos dependendo da resistência ou das acusações.
Eventualmente, os judeus também estavam abertos a tais acusações de heresias, simplesmente por serem judeus. E a tortura era rotineira, usada para extrair confissões, por assim dizer. E ao longo dos anos, a Inquisição, que operava com o consentimento do chefe máximo da igreja, o Papa, se espalhou então por todo o país e por muitos outros países. Em 1481, a Inquisição começou a funcionar na Espanha para expor os judeus secretos, conhecidos como anusim ou marranos. Essa Inquisição era antijudaica, mais do que em qualquer país anterior. A primeira condenação pública e queima viva de 6 homens e uma mulher, judeus, pela Inquisição espanhola foi nesta data, 7 de Adar. Foi realizada nesta data em Sevilha, no sul da Espanha. Então, após o início da Inquisição espanhola, muitos judeus fugiram da Espanha, né? E por isso que muitos judeus vieram para o nordeste do Brasil, né? A partir do ano 1481. Isso significa antes do chamado descobrimento do Brasil, que foi em 1500, né? Então, durante esse período, 1481 até 1500, né, centenas de judeus fugindo da Inquisição espanhola, eles vieram e foram e aportaram-se, né, na região nordeste do nosso Brasil. Foi a mesma época em que Cristóvão Colombo, com as suas caravelas, passaram por aqui, deixaram os judeus ali na região nordeste e foram para o norte, né? Onde lá a região norte, né? Os Estados Unidos, onde foi Cristóvão Colombo que o descobriu. Posteriormente a isto, né? O rei de Portugal, já conhecendo, né, as questões aqui pertinentes ao continente americano, foi onde que eles fizeram o famoso Tratado de Tordesilhas com a Espanha. O que está para o lado de cá é Espanha, pertence à Espanha. O que está para o lado de lá, do famoso traçado lá de Greenwich, né, que eles falam, mais ou menos assim a pronúncia, ok? Então aí os portugueses falaram, o que estiver além disto pertence a Portugal, né? Aí por isso que as caravelas de Pedro Álvares Cabral veio mais para a região sudeste, para encontrar os índios nativos aqui, darem o famoso grito, né, que descobriram as terras, né, aqui no continente americano, né, e a região sudeste, né. Depois foram subindo, no transcorrer dos tempos, foram subindo para o nordeste, onde que depois você vê lá na história, entre aspas, na história do Brasil, você vê lá a guerra dos portugueses contra os holandeses, né? Onde também, na região nordeste, depois os judeus aportaram holandeses ali, né? E aí então foi onde que, entre aspas, a história fala da guerra contra os holandeses, mas foi contra os holandeses e os judeus. E eles foram expulsos, foram mais ainda para o norte, né? E aí foi onde que realmente mais uma oportunidade que o Brasil perdeu de poder ter aí uma colonização judaica, né? E é por isso também que o Brasil tem muita ascendência judaica. A história judaica é só você pesquisar e você vai encontrar várias ramificações dentro desse aspecto aí. Nessa data 7 de Adar, no ano 1942, melhor dizendo, né? O afundamento do navio Struma. Em 12 de dezembro de 1941, o navio Struma partiu do porto de Constanta, lá na Romênia, transportando 800 refugiados judeus romanos, com destino à Palestina, ou seja, com destino à Terra Prometida, né? O navio foi detido em Istambul, onde as autoridades britânicas, certo, se recusaram a permitir que o navio seguisse o seu destino, ou seja,
as autoridades britânicas impediram que o navio Struma seguisse o seu curso com 800 refugiados judeus romênicos, para não ir para a Palestina, né? Aqui, esse tempo aqui, lembra a famosa Segunda Guerra Mundial? Entendeu? Então, por aí você vê que né, os britânicos não queriam enraivecer, né, os nazistas. E dessa forma, então, o navio foi detido em Istambul pelas autoridades britânicas, impediram que seguisse o seu curso para a terra palestina, conhecida então. E então, no dia 23 de fevereiro de 1942, que ficou essa briga, esse impasse, e o navio ali estacionado, então as autoridades turcas rebocaram o navio para o Mar Negro. Então levou lá para o alto mar, onde ele ficou à deriva devido a uma falha no motor. Ninguém ajudou, ninguém prestou socorro, todos viraram as costas e dessa forma o navio ficou ali em alto mar, simplesmente à deriva, até que um submarino soviético, né, viu aquele navio, encontrou e simplesmente resolveu o problema. De que forma? Um míssil, uma explosão e o afundamento realmente do navio. Dos 800 refugiados, apenas um ficou vivo para contar a história. Está nos anais da história da humanidade. Ok? É isso daí. Então, vejam bem, amados, nós estamos aí no mês de Adar, né? Rapidamente, mais algumas curiosidades do mundo. Aliás, mais algumas curiosidades sobre o mês de Adar. Então, um mundo novo. Em 1940, no dia 9 de Adar II, o Rebbe anterior, Yosef Yitzhak Schneerson, de abençoada memória, nasceu em 1880, faleceu em 1950, desembarcou no porto de Nova York, fugindo da Alemanha nazista e do Holocausto dos judeus na Europa. O Rebbe anterior não procurava apenas refúgio na América. Em vez disso, ele lançou os alicerces da Revolução Chabad, no engajamento judaico e vida no hemisfério ocidental. E esse dia é celebrado pelos Hassidim, Chabad, né, no mundo inteiro, né? Uma nova perspectiva do mundo judaico através das ações do Chabad, né? Chabad, Chokhmah, Binah e Da'at, né? Sabedoria, conhecimento e entendimento das escrituras, a Torá. E então também nós temos aí o signo zodíaco do Mazal, né? A sorte deste mês de Adar é peixes, né? Ou no hebraico Dagim. Na tradição judaica, peixe é um sinal de bênção e fartura. Assim também, como o peixe vive na água, o povo judeu prospera quando está imergido nas águas da Torá, né? Porque a Torá também ela é comparada à água, à vida, né? Então, é nesse sentido aí, ok? Embora celebremos os milagrosos eventos que criaram o feriado de Purim em Adar, na próxima segunda-feira, dia 6, às 20 horas, na Sinagoga Benei Noach, regional Bauru, ali no Jardim Silvestre 2, juntamente com o nosso querido emissário Emerson Felipe da Silva e toda a comunidade, nós estaremos comemorando, né, Purim, com transmissão ao vivo, a cores e com muita alegria, né? Estaremos aí transmitindo Purim, que celebra não a morte de Ramã. Muitas vezes as pessoas interpretam meio errado aí a questão da festividade de Purim. Não é celebrar a morte de Ramã. O perverso, ele morre mesmo, vai embora, vira puff, né? Vira poeira e tchau e benção, né? E nós não temos tempo a perder para celebrar morte de perverso. E por isso o povo judeu realmente, nesses dias, celebram a vida, a vitória, a alegria de poder continuar vivo para fazer e expandir o conhecimento da unidade e da unicidade
do único Deus, ok? Então, dessa forma, nós celebramos realmente a vida, né? Diante das coisas milagrosas da salvação que aconteceram nesses dias, naquele tempo, bem como a vitória na batalha. Então, Adar foi o último mês que o povo judeu passou no Egito antes do Êxodo. Também foi no mês de Adar. E a alegria de Adar é tão grande, em parte porque serve como início de uma alegria ainda maior, os milagres de Pêssar, né? Então é exatamente isso. Esta é a última festividade antes Pêssar, né? Que é a festividade de Hag Hamatzot, os pães ázimos, os pães sem fermento. Então, este é um mês repleto de alegrias. Por isso que Ramã, ele não morreu em Adar, ele morreu no mês de Nissan, ok? Então é isso daí, amados, são algumas curiosidades sobre o mês de Adar, ok? Nós estamos aí vivenciando a nossa Parashá semanal Tetzaveh, né? E nós temos aí as vestimentas do Kohen Gadol, e entre elas nós temos aí a vestimenta, né? Na vestimenta do Kohen Gadol, nós temos o peitoral, né? Que vem ali no peito de Arão, né? O primeiro Kohen Gadol. E ali estão as pedras, 12 pedras, e dentro dessas 12 pedras nós vimos algumas características, né? Referente a tribo, a cada tribo, né? Então hoje nós vamos ver um pouco mais de detalhes sobre a pedra preciosa e a referida tribo. E depois nós teremos aí a palavra do Rebbe sobre a unidade judaica, e para finalizarmos a nossa live, nós estaremos falando sobre vida e morte de Moshe Rabbeinu. Aliás, falar sobre a vida e morte de Moshe Rabbeinu é apenas uma gotinha no oceano do conhecimento de quem é Moshe, né? Então nós vamos falar um pouquinho, né? Essa gotinha, certo? Tem muita coisa para se aprender sobre Moshe Rabbeinu, ok? Então, sobre o peitoral, né? Que ficava no peito do Kohen Gadol, o primeiro Kohen Gadol, Aharon, certo? Então, nos fala sobre a sequência das tribos por ordem de nascimento. Então, a primeira tribo, Reuven, a famosa pedra que o identificava era o rubi, né? Então, Reuven pecou ao transpor os leitos de sua mãe Leia e a concubina de seu pai Bilá. A cor vermelha do rubi representa a vergonha que Reuven sentiu quando admitiu o seu erro. Ele se intrometeu nos assuntos do seu pai, né? E isso daí foi para ele um erro, um pecado, né? E então, quando ele teve consciência do seu erro, então ele ficou vermelho como o rubi. Então, por isso o rubi é identificado com Reuven. Praze e Shimon, né? Então nós temos aí uma pedra preciosa, esse mineral, que ele é chamado de o quartzo, né? De prásio, né? Então essa pedra preciosa, esse mineral, ele é silício, né? E mais oxigênio. Então na escala química, né? Então ele é representado como SI, né? O S maior e o I maiúsculo, né? E o I minúsculo, e o oxigênio, o O2, né? Dentro da escala química aí que nós conhecemos aí. Então a tribo de Shimon, ela pecou com as filhas de Moabe e Midian, né? Fazendo suas faces ficarem pálidas, adotando o tom esverdeado desta pedra preciosa, o silício, né? Que é uma variedade de quartzo, né? Também chamado de prásio, né? Então, os filhos de Shimon, os descendentes de Shimon, nesse episódio aqui, ali no capítulo 35 de Bereshit, Gênesis, então eles pecaram com as filhas de Moabe e Midian diante de todo o povo, né? E então as suas faces ficaram pálidas, né? Adotando o tom esverdeado, quando teve a reprovação
pela sua péssima atitude, né? Uma prostituição aos olhos vistos, né? Depois temos Levi, que está conectado com a pedra preciosa, curbúnculo. A tribo de Levi devotou-se a transmitir os ensinamentos de Deus aos seus irmãos. Está lá em Números capítulo 25. O reflexo brilhante do carbúnculo, melhor dizendo, simboliza a radiância espiritual da Torá, né? Então a radiância é aquela luz indivisível. É uma luz que realmente você não tem como explicar. Você sente, você vive e você está nesse carbúnculo, por assim dizer, ok? Sobre os ensinamentos da Torá. Então, por isso, a tribo de Levi está conectada a ela. A tribo de Levi separada para o serviço no tabernáculo, né? O mexicano, tabernáculo no deserto, e também assim no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Somente os descendentes sanguíneos de Levi que têm essa preeminência, ok? E pelo mundo afora, entre os não-judeus, está cheio aí de tribo de Levi, cantores de Levi, os levitas e companhia limitada, etc. e tal, e não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Carbúnculo e a tribo de Levi. Mais uma invenção humana, ok? E Yehudá está conectado com a pedra de esmeralda. A cor verde da esmeralda é reminiscente da pálida aparência de Yehudá, quando seu pai suspeitou incorretamente, ou seja, Yaakov, de que ele teria assassinado Yosef. A radiância da pedra representa a face brilhante de Yehudá, quando mais tarde seu pai o louvou por salvar Yosef da morte, o seu irmão mais novo da morte, né? Então a face de Yehudá brilhou nessa radiância da esmeralda. Safira está conectado com a tribo de Issachar. A tribo de Issachar era famosa por sua grandeza no estudo da Torá. Portanto, eles são associados com a safira, o material do qual as duas tábuas dos 10 ditos de Hashem, conhecido como os 10 mandamentos, as duas tábuas, foram formadas. E também a safira é o instrumento que foi usado para forjar o cajado de Moshe. O cajado de Moshe era de safira. A pérola, ela está conectada com a tribo Zebulum, ou Zevulum. Então esta tribo enganjou-se no comércio, conquistando grande riqueza, e a pérola branca se assemelha à cor das moedas de prata, né? Que a tribo de Zevulum tornou-se uma tribo de grande comércio, né? À beira do mar. Lechem, essa pedra preciosa, está conectada com a tribo de Dan. As riscas dentro do Lechem, desta pedra preciosa, parecem semelhantes a uma face humana vista por trás, né? Que nem por detrás assim os cabelos, né? Os cabelos penteados, então aquela questão frisante, né? Dos cabelos. Isso alude à conduta traseira da tribo de Dan, ao fazer uma imagem idólatra, conforme está lá no capítulo 49 de Bereshit, Gênesis. Turquesa está com a tribo de Naftali. Antigamente a turquesa era geralmente carregada por membros da cavalaria. A proximidade entre o cavaleiro e o seu cavalo é associado com o nome Naftali, que em hebraico está associado à conexão, estar conectado. Conexão. Cristal e a tribo Gad. Assim como os cristais são minerais largamente difundidos, a tribo de Gad era numerosa e bem conhecida. Todos conheciam muito bem a tribo de Gad. Crisólito está com a tribo de Asher. O crisólito tem a complexidade do azeite de oliva.
uma substância encontrada em abundância na terra da tribo de Asher. Ônix e Iosif. As letras do nome hebraico para ônix, Shohan, podem ser rearranjadas para escrever o nome Hashem, né? O nome, né? Hashem, a tradução literal é o nome, ok? H-A é o artigo o, Shem é o nome, então Hashem, o nome, para distinguir realmente o eterno. Hashem, o nome, aquele que possui o nome, né? Que ele não se apagará com o tempo e nem na eternidade, ok? Então, uma forma comum de referir-se a Deus é Hashem. Isso alude ao bem-sucedido Yosef ao cumprir a Torá, mesmo estando na casa de Potifar, né? Então, Yosef é um exemplo, né, para todos nós não-judeus, Benei Noach. Realmente podemos viver nesse grande Egito, o mundão, né? Realmente a semelhança de Yosef, não se contaminando com as questões pertinentes às nações, as suas idolatrias, os seus desvaneios, né? As suas paixões desenfreadas e por aí afora vai. Jaspe está com a tribo de Beniamim. Após a venda de Iosif como escravo pelos seus irmãos, Beniamim, que não estava presente na hora da tramóia dos irmãos, deliberou se deveria ou não revelar o destino de seu irmão ao seu pai, Iacob. Esse diálogo interno de ida e volta está refletido nas numerosas cores do jaspe, né? Então nós temos essa questão lá em Gênesis capítulo 39 também, né? Então, né, aqui mais uma oportunidade de nós podermos contemplar, né, algumas coisas a mais, acrescentando, né, conhecimento dentro desse aspecto aí, das pedras e a tribo, né, dentro das vestimentas do Kohen Gadol. Como foi prometido no dia de ontem, né, nós temos aí um versículo que está, o início da nossa própria paraxá, né, desta semana, que é Shemot, Êxodo, capítulo 27, o verso 20. Então, no português, e tu ordenarás aos filhos de Israel que eles lhe trarão óleo puro de oliva, óleo, esmagadas para se tornarem uma luz, para acenderem uma luz eterna. Então, essa paraxá Tetzaveh, toda hora estou olhando para o relógio devido, né, hoje nós temos um novo plantão, então a noite hoje é em branco, ok? Então começa, na verdade, com Deus ordenando, né, a nossa paraxá, a preparar o azeite de oliva puro, para ser usado na menorá, o candelabro de 7 braços, no Mishkan, tabernáculo no deserto, posteriormente no grande templo em Jerusalém. Então esta justa posição, né, sugere uma íntima conexão entre o azeite de oliva e as 8 vestimentas do Kohen Gadol, ok? A palavra hebraica para óleo, ela está no hebraico shemen, né, que é a raiz de 8, no hebraico shimoni, né, que é 8 em hebraico. Então, vamos explorar primeiramente, como diz os nossos mestres, né, a conexão essencial entre óleo e o número 8. Qual é a conexão que tem nessa história? O número 7, ele representa a natureza, ou seja, a criação começou no primeiro dia, findou-se no 7º dia. Então, por isso representa a natureza. Aquilo que é completo, tem princípio, meio e fim, ok? E por isso está conectado exatamente com a história da humanidade e os dias de Mashiach, certo? Que são 6 dias da história da humanidade e ela se completa no 7º dia com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então nós temos aí o quê? 7. Por isso, os dias de Mashiach é o 7º milênio,
ok? E nós já estamos vivenciando os dias de Mashiach. Atento. Então, nesse aspecto, o 8, ele está além do 7 e ele é sobrenatural. Então, o 8, ele está conectado exatamente com En Sof. En Sof, que significa o infinito, ou sem limite, que está conectado com Deus. Por isso, 6 anos, 6 dias, preparação para o 7º dia, o sagrado dia do Shabat. 6 milênios, a história da humanidade em preparação para os dias de Mashiach. Como o Shabat, descanso, certo? Os dias de Mashiach, descanso. O milênio de Mashiach, descanso de tudo aquilo que é mal, tudo que é negativo, tudo que se refere a esta atmosfera, inclusive a morte. Por isso que nos dias de Mashiach teremos, segundo os nossos mestres, várias etapas de ressurreição durante o milênio de Mashiach, onde Mashiach estará restaurando os 4 reinos, sarando, curando, fazendo tudo novo, como no princípio, Bereshit, Gênesis, como é a vontade divina. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Correção, retificação, fazendo tudo novo. Por isso, as inúmeras profecias falam, alguns exemplos, a morte não será presente, o leão pastará junto com a ovelha ou o cordeiro, certo? A criança vai brincar com a áspide, a serpente, nada lhe acontecerá. Os instrumentos de guerra serão convertidos em instrumentos agrícolas, O Mashiach, ele trará dos 4 cantos todo judeu, nenhum judeu ficará fora de Eretz Israel, certo? Vai construir o 3º e definitivo templo aqui, e portanto o 3º templo será aqui em Jerusalém, a capital eterna e divisível de Israel, certo? 7º milênio, e então o 8º milênio é superior ao 7º, E é por isso que está conectado com o En Sof, o infinito, somente ele que é o sem limites, ok? Então o valor numérico do nome essencial de Deus, que é Havaiá, dentro da Kabbalah, certo? Então, que é uma forma mais profunda, mais elevada, com mais reverência, respeito, temor e etc. e tal. Então, o valor numérico da palavra, do nome, referência ao nome essencial de Deus, Havaiá, ela tem um valor numérico 26. Nesse aspecto, então, esse número 26 ele pode ser reduzido a 8. De que forma? Você pega 26, entre os 2 números você coloca um sinalzinho de mais. Então fica 2 mais 6 igual a 8. Por isso, ele pode ser representado, reduzido como o número 8. Assim, 8 é a essência numérica de Havaiá, o nome essencial de Deus, que está conectado realmente com os milagres divinos, ok? Então, por isso, a palavra Shemen, ela também tem conexão com gordura. Então, óleo, gordura, tem a mesma conexão. Se a perfeição da natureza é 7, ou seja, qual é a perfeição da natureza? Qual é a perfeição da criação? 7º dia. Qual é a perfeição da semana? 7º dia, o sagrado dia do Shabat. Qual é a perfeição da natureza? 6 anos trabalharás na terra e no 7º ano deixará a terra descansar. Renovação da terra. Entendeu? Jubileu, o grande jubileu, onde depois de 49 anos, a terra descansa 2 anos seguidos. Um correspondendo ao 7º ano e outro correspondendo aos 49 anos. Certo? Jubileu, 50º dia, 50º ano, etc. e tal. Então, qual é, de fato, a perfeição da natureza?
dentro dos 4 reinos, o 7º milênio nos dias de Mashiach. Antes do 8 vem o 7. Antes do Olam Rabá, o mundo vindouro, vem os dias de Mashiach. Antes da perfeição de todas as perfeições, vem o 7º milênio, os dias de Mashiach, que é a preparação final, o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como vida eterna, o 8º milênio. Está vendo como que realmente é precioso o 7º dia e o 8º dia? Ok? Então, nesse sentido, né, a natureza, a perfeição da natureza é 7, e o óleo, a gordura, é mais que o estado natural de ser humano. Existiram grandes rabinos e tzadikim, justos, que se tornaram fisicamente gordos, né? Exatamente porque tiveram grande prazer divino de servir a Deus, né? E experimentar a revelação sobrenatural de Deus no mundo. Por isso, ficou conhecido no meio dos rabinos, dos grandes rabinos e dos tzadikim, os justos, como obesidade santa, né? Ou obesidade santificada, né? Nesse sentido aí, ok? Não é porque eles eram glutões, não. Vamos separar uma coisa da outra, ok? É porque realmente muita dedicação nos estudos, né? Pouca atividade física, né? E a alegria estava exatamente em estudar a Torá para poder ensinar o povo, ensinar gerações futuras, né? Então a atividade física era muito pouca. Então era realmente estudar, dormir pouco, né? Se alimentar para que o físico não viesse a se degradar, e obviamente acabou acontecendo a obesidade, né? E por isso é chamada de obesidade santificada, ok? Então só para fazer uma observação, para ninguém dizer aí que os rabinos e os justos eram glutões, ok? É isso daí. Então o primeiro versículo da nossa porção, agora chegando no nosso X da questão, né? Nós temos aí exatamente o que? Lemos aí Êxodo 27 e 20, no hebraico diz assim, Veatá tetsever et benei Israel, veikeru eilecha shemen, shemen, lembra? Shemen, óleo, gordura. Chegamos na palavra shemen. Continua o versículo. Zait, zar, katit, lamaor, laalot, nertamid. Então, analisando, e obviamente, só para repetirmos aqui, né? Toda a comparação ela tem que partir do hebraico, é onde está a revelação divina, não nas traduções, é no hebraico. Então, nesse versículo aqui, o que nós temos? A 8ª palavra, ela é shemen, dentro do versículo do início da nossa paraxá, Êxodo 27 e 20. Então, vejam bem, nós temos Veatá, Tetzaveh, et, benei, Israel, veikeru, eilecha. Temos 7 palavras aqui. A 8ª palavra, shemen. Continuando o versículo, nós vamos ter mais 7 palavras que vêm dentro desta questão. Zait, zar, katit, lamaor, laalot, ner, tamid. Então a palavra shemen, ela está exatamente no meio do versículo. Então, falando o versículo de frente para trás, de trás para frente, ou seja, do início para o fim e do fim para o início, shemen permanece sendo a 8ª palavra dentro do versículo. Então, nesse aspecto aqui,
nós aprendemos na frase que shemen, zait, zar, que é óleo, shemen, zait, zar, de oliva puro, também gira em torno do 8. Então, a própria, vimos aí, shemen, é a 8ª palavra de início para final e de final para o início dentro do versículo. E a expressão shemen, zait, zar, também está conectado com o 8. Ou seja, existem 8 letras nestas palavras. Shemen, zait, zar. Soletrada, nós temos aí 8 letras em hebraico. Quando 8 é dividido desta forma, o produto de seus componentes, né, acaba sendo 3 mais 3 mais 2. Né? Aliás, 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Então, aqui nós alcançamos em shemen, zait, zar, o máximo, 18, o valor 18 das letras aqui. Então, esta é uma forma ótima de dividir um número. Então, por isso, essas expressões dentro dessa questão, ok? Quando cada letra da palavra shemen e zait, shemen, zait, é soletrada letra por extenso, novamente nós temos 2 conjuntos de 8 letras. Ou seja, nós temos aí então 3 mais 3 mais 2, que dá 8. Então, nesse sentido, segundo os sábios do Midrash, começam a explicação da porção da Torá desta semana com o versículo de Irmiyahu, né? Jeremias, capítulo 11, e o verso 16, que define as propriedades da azeitona e explica por que o povo judeu é comparado ao óleo de oliva. Esta frase também de Jeremias 11:16 também tem 8 letras, certo? Que se divide em 2 mais 3 mais 3, que é igual a 8, né? Então, no português, o versículo de Jeremias diz: tranquila oliveira, cujo fruto é de bela aparência, tem Deus em seu nome. No hebraico, zait, ra'anan, que são duas palavras, e a fé peritoar, 3 palavras, Kara Hashem Shimicha, Kara Hashem Shimicha, que nós temos 3 palavras aqui. Então, desta forma, nós temos de novo a conexão em palavras e em letras, sempre uma conexão com 8. Ou seja, de forma simples e bem objetiva, Deus, antes de criar qualquer coisa, ele já tinha prometido ao povo judeu a eternidade, o 8º milênio. Por isso Zacarias, lá no capítulo 9, fala que homens que representam a população, né, de várias nações pegarão no tzitzit de um judeu e diz: vamos contigo, porque sabemos que Deus está contigo. Por isso, Deus ele nunca desconectou a humanidade, as nações, do povo judeu. Porque o povo judeu está garantido a eternidade. E todo aquele que se associa ao judeu na fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, junto com a Torá, mitzvot, mandamentos e as 7 leis de Noach, tem o mesmo destino, a eternidade. Quer ir para a eternidade? Deus desenhou muito bem o mapa. É só você seguir as instruções. Dessa forma, então, gordura é vestimenta, né? Então, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 15, nós temos aí que Israel é criticado por ter se tornado gordo, espesso e coberto, né?
E os nossos sábios dizem que esses três adjetivos, na realidade, compõem ou correspondem às três gerações que precedem a revelação de Mashiach. As três gerações anteriores à revelação de Mashiach. Segundo Baal Shem Tov, né, aprendemos que tudo tem duas dimensões. Para cada interpretação negativa, também há uma interpretação positiva. Então, quando Israel é criticado exatamente por se tornar-se gordo, espesso e coberto, que é uma avaliação negativa, há uma avaliação positiva. Então, por isso, os nossos mestres, né, eles trazem realmente, e principalmente o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder espiritual máximo desta geração, certo? Traz com muita propriedade a interpretação positiva desses três adjetivos negativos. Agora ele traz três adjetivos positivos, analisando da seguinte forma: gordura, espesso e coberto. Então, primeiro, gordura é o favorecimento pelo prazer dos mistérios da Torá, que vem através do quê? Dos estudos. De estar em comunhão, em conexão com os sábios da nossa geração e com os ensinamentos dos sábios das gerações anteriores. Por isso que nós temos os nossos rabinos aí como liderança, né? E nesse sentido, temos o nosso Rebbe Menachem Mendel, que é o líder máximo dessa geração, e os demais ensinamentos dos mestres das gerações anteriores. Segundo, espesso, favorecimento pelas boas ações. Ou seja, precisamos cada vez mais fortalecer as nossas boas ações. Terceiro, coberto, revelação ao mundo dos segredos que estavam antes encobertos. Então, por isso, quando você vê lá em Daniel, né, o profeta Daniel, onde Deus fala para ele, deixa isso daí guardadinho, bonitinho, escondido, porque isso daí é para ser revelado nos fins dos tempos. É o que está acontecendo nesses últimos tempos, nestas últimas décadas. Os nossos mestres, os nossos sábios, os nossos rabinos estão trazendo cada vez mais as revelações do conhecimento da Torá, do entendimento, da sabedoria, para que nós possamos viver realmente no serviço a Deus que é agradável a Ele, ok? Então, por isso, de acordo com o Lubavitcher Rebbe, este adjetivo se refere especificamente à geração final antes da revelação de Mashiach. Então, esses três adjetivos, gordura, espesso e coberto, corresponde às três últimas gerações antes da revelação de Mashiach. E nós estamos vivendo a terceira geração, que é o quê? Coberto. Como fala lá, Deuteronômio 32:15, onde a análise crítica negativa é: o povo judeu se tornou gordo e espesso e coberto. E nós estamos vivendo essa terceira geração, coberto, que é o quê? Revelação ao mundo dos segredos que estavam antes encobertos. Por isso, hoje você pode pesquisar, vamos dizer em torno de 20 anos para cá, com muito mais liberdade, você pode pesquisar sobre o judaísmo e vai aparecer milhares de páginas sobre judaísmo. Hoje você pode entrar lá no famoso professor Google, né, e digitar lá o nome de um rabino e vai aparecer dezenas de páginas falando sobre aquele rabino. Você pode pesquisar hoje o que é Torá e você vai encontrar centenas de páginas falando da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, a essência do judaísmo está sendo revelada cada vez mais. Os segredos antes revelados a Moshe e foi sendo transportado, por assim dizer, de geração em geração até os dias atuais. Está cada vez mais sendo revelado às claras o conhecimento do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador,
e a única e verdadeira palavra que liberta todo ser humano, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou Pentateuco, como alguns queiram. Estamos vivendo a última geração. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele disse de forma bem clara e objetiva: esta é a última geração sem Mashiach. Entendeu? Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele procurou, desde 1950 até 1994, onde ele estava na liderança ativamente, ele procurou a unidade judaica. Depois do Holocausto, o povo judeu estava muito machucado, ferido, estava atordoado na sua fé. E ele vem justamente nesse período, seguindo, né, o mesmo princípio ativo do Rebbe anterior, o seu sogro, Yitzhak, seguindo, e deu muito mais ênfase, muito mais poder ao reavivamento do judaísmo, primeiramente no meio do povo judaico. Então, ele trouxe de volta aquele frescor do judaísmo, da crença, confiança no único Deus. E então o mundo judaico foi renovado, renasceu das cinzas com muita propriedade, com muita graça, com muito poder da palavra divina. Então nosso Rebbe Menachem Mendel trouxe isto. E assim que a casa ficou em ordem, estava sendo alimentada, sustentada, fortalecida, ele já entrou no segundo passo fundamental para esta última geração, dizendo aos seus Hassidim: saiam das vossas bolhas, vão às nações, misturem-se entre os não-judeus e faça aquilo que foi ordenado a Moshe no Monte Sinai, aos Benei Noach, aos não-judeus, levando a eles o conhecimento da unidade e da unicidade, o único Deus, Criador, Redentor e Salvador. E então isto aconteceu. E os rabinos, os emissários do nosso Rebbe Menachem Mendel, saiu. A unidade judaica sendo fortalecida, vivida. A unidade judaica realmente sendo restabelecida na sua base primordial, a Torá. Sendo restaurada a unidade realmente do renascimento espiritual, a emuná e bitachon, fé e confiança no único Deus. E então foram ao encontro dos não-judeus. E o nosso Rebbe, o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, que é emissário do nosso Rebbe, a partir de 2012, começou a vivenciar esta realidade no Brasil. E por isso o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, a liderança do Benei Noach Brasil, tem o apoio, reconhecimento do rabinato nos Estados Unidos e Israel. E a sua liderança entre os não-judeus, os Benei Noach, é motivo de elogios, tanto no rabinato dos Estados Unidos como no rabinato em Israel. E rabinos que vêm, como aconteceu agora no nosso último seminário, que veio o rabino de Israel, o rabino Amiram Moial, né? Mostrando mais uma vez o reconhecimento do rabinato de Israel na liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstadt no Brasil e algumas comunidades internacionais. Então, nós estamos de fato nesta vivência do monoteísmo. E por isso, a necessidade da unidade judaica para poder chegar na situação de hoje foi um fator que deu aquele start com o rabino anterior, o Rebbe Yitzhak Schneerson, que foi o sexto Rebbe, e o nosso Rebbe Menachem Mendel, o sétimo Rebbe, e depois do ocultamento do seu corpo físico, não levantou nenhum Rebbe posterior a ele, tendo em vista que nenhum preencheu os quesitos para ser um Rebbe até então, né? Por quê?
porque sete é aquilo que completa um todo. Agora, só o oitavo que pode reinar. E esse oitavo é Mashiach, que será o nosso oitavo Rebbe. Entendeu? Então, isso daí é algo precioso para nós estarmos conectados, sem sombra de dúvidas. Ok? Por isso, os nossos sábios dizem que em cada geração, uma centelha da alma de Moshe, ela está presente nos líderes de cada geração, como o nosso Rebbe, uma centelha de Moshe presente na sua liderança. E é por isso que hoje, 7 de Adar, né, é realmente onde se lembra do nascimento e morte de Moshe Rabbeinu, ok? Então, com a morte de Moshe Rabbeinu, né, os nossos mestres trazem para nós que o povo judeu e automaticamente o mundo por si perdeu 3 grandes presentes que Deus dava durante o período de vida de Moshe. O maná, o poço de Miriam e também as 7 nuvens de glória. O maná, o pão celestial, tinha sido fornecido pelo mérito de Moshe. Embora ele parasse de cair no dia da morte de Moshe, o restante que ainda havia entre as posses do povo judeu, milagrosamente ainda continuou subsistindo por mais um mês, até o dia 16 de Nissan. No entanto, embora o maná durante a vida de Moshe assumisse qualquer sabor, como nós já vimos anteriormente, né? Então, os Bnei Israel, eles podiam desejar o sabor que quisesse e o maná se transformava nesse sabor. Depois da sua morte, o maná permaneceu apenas com um único sabor. Então os judeus tinham merecido encontrar muitos sabores no maná, pois o fenômeno refletia a sua descoberta espiritual dos muitos sabores, através do estudo da Torá. E como o nível do estudo da Torá declinou após a morte de Moshe, o sabor então do maná passou apenas a ter um só sabor. 16 de Nissan, os judeus cruzaram o rio Iarden, o Jordão, para Eretz Israel, e levaram a oferenda do Homer, que lhes permitia comer o novo cereal colhido em Eretz, em Canaã. O segundo presente foi exatamente o poço de Miriam. Apesar que o poço de Miriam secou-se com o falecimento de Miriam, por isso ele foi conhecido e é conhecido mesmo ainda nos dias atuais, o poço de Miriam, apesar que secou com a sua morte, ele voltou a trazer água justamente por causa do mérito de Moshe. A rocha voltou a dar água. E as 7 nuvens de glória, o terceiro presente que Deus deu ao povo judeu. As 7 nuvens da glória rodeavam os Bnei Israel, os filhos de Israel, como muros protetores no deserto, e o pilar de fogo que iluminava o caminho à noite. As nuvens tinham desaparecido com a morte de Aharon, mas pelos méritos de Moshe, elas voltaram, ok? E acompanharam então os Bnei Israel até o falecimento de Moshe. Cada um dos 3 presentes, segundo os sábios, serão devolvidos ao povo de Israel no mundo futuro, né? Tudo indica que nos dias de Mashiach isso retornará. Então Deus não permitiu que Moshe fosse enterrado em Eretz Israel. Ele foi sepultado no deserto, num lugar chamado pela Torá de Bait Peor, a casa do Peor. Pelo seguinte motivo: ao adorar o Deus Peor em Shittim e cometeram ali prostituição, que é o caso lá dos descendentes dos filhos de Shimon, né, que no meio de todo o acampamento, né, vieram praticar prostituição com as filhas de Moab, né, e de Midian. Então, os Bnei Israel criou um anjo acusador. Então, quando os filhos de Shimon, né, a descendência de Shimon,
cometeu esse pecado, né? E muitos seguiram o exemplo deles. Então, nesse sentido aqui, eles criaram um anjo acusador. Segundo os sábios, dizem que quando se comete um pecado, cria-se um anjo acusador, né? Então, obviamente, qual é o antídoto, né? O anjo acusador, ele vai acusar da transgressão. Lembra da questão de Jó? É só você lembrar disso. Ele, na virada do dia, ele ia ter na presença divina para acusar Jó de alguma coisa. Então, o anjo acusador não é como se pinta no mundo cristão. Um diabo de chifre e rabo vermelho com um estridente na mão, que tem os dentes arregalados e mostrando o infernão lá para as pessoas. Então isso daí foi uma criação humana, uma criação do sistema religioso dominante para dominar as pessoas pelo medo. Pode ver que os segmentos religiosos por aí vive falando, melhor dizendo, né? Ó, se você fizer tal coisa, você vai pro porão do porão do porão do esquinto dos infernos. Entendeu? Então, dominam as pessoas pelo medo, pelas ameaças. Certo? Então, o anjo acusador não tem nada com essa história, nesse sentido aí. O anjo acusador é aquele que vê o nosso pecado e ele vai na presença divina nos acusar dos pecados, dos erros que nós cometemos. E o antídoto? Techuvá, retorno a Deus para o genuíno arrependimento. Tefilá, preces diárias, né? Aqui nós estamos falando das 5 bases, né, do nosso antídoto contra o anjo acusador, né? Então, Techuvá, certo? Tefilá não tem nada a ver com nada deste sinal, nem para cá, nem para lá, e etc. e tal. Nós estamos falando de princípios. Tefilá, que são preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, e de Sedaká, dízimos, ofertas, doações, atos de bondade, caridade, etc, etc, etc. Então, o nosso antídoto contra o anjo acusador é esse. Nós vamos continuar falhando? Nós estamos em falhas. Deus não está procurando ninguém perfeito. Ele está procurando pessoas que estão determinadas a vencer os seus erros, seus defeitos, né, os seus pecados, mas seguindo sempre em frente, com estas 5 bases. Então, quando o anjo acusador chega lá e fala diante de Deus, você viu o fulano de tal, a fulana de tal, fez isso, pintou o caneco. Modo de dizer, né, que ninguém está livre para ficar fazendo o pior, ok? De forma nenhuma. Tudo aquilo que é premeditado, tudo aquilo que é feito de consciência, né? Sabe que é errado, sabe que é pecado, sabe que é transgredir a vontade divina, sabe que é entristecer a Deus e faz de forma deliberada, aí o tratamento é outro. Mas no nosso dia a dia, que nós estamos sujeitos a falhas, mas nós temos essas 5 bases e nos dedicamos a elas, então quando o anjo acusador chega lá e fala, viu fulano, viu a fulana? Antes dele falar das nossas acusações, Deus fala, como falou de Jó, viu meu servo bom, temente, justo, que se desvia do mal? Então, Hashem, a semelhança disso, vai responder por o anjo acusador, né? Então você viu que ele faz techuvá diariamente, faz tefilá, prece diária, faz estudo da Torá, estuda as 7 leis de Noé e as suas ramificações, faz de Sedaká. Então você viu! E aí então ele sai, numa linguagem aí que todo mundo entende, sai com o rabinho no meio das pernas e sai envergonhado. Esse é o nosso antídoto, ok? Então, desta forma, o Todo-Poderoso já tinha preparado o local de sepultamento de Moshe, o qual expiaria o pecado em Peor, né? Durante os 6 dias da criação. Embora a Torá descreva, né, a localização do túmulo de Moshe, que foi ali na terra de Moab, né, em frente ao Baal Peor, né, ninguém conseguiu encontrá-lo até os dias de hoje. Né? Por que Deus ocultou o túmulo de Moshe da humanidade? Então nós temos aqui basicamente 3 princípios que os nossos sábios trazem. Primeiro,
Deus temia que antes da destruição do Beit Hamikdash, a primeira destruição e depois a segunda destruição dos dois templos, e do subsequente exílio, os judeus fossem ao túmulo de Moshe para chorar e gritar. Moshe suplica a Deus para reverter a tragédia, né? E o enorme poder das preces de Moshe, após a morte, teria cancelado a destruição. E Deus não poderia permitir isso, pois então, uma vez disso, ele teria de destruir o povo judeu, né? Então, realmente, esse foi o primeiro motivo que os sábios trazem aí, para impedir isso, que as preces de Moshe poderia, entre aspas, no bom sentido, forçar Deus a reverter a destruição dos templos, tanto do primeiro como do segundo. Mas em outra situação, né? Ou seja, já que não destruiria o templo, então Deus destruiria o povo judeu. E foi isso que Deus colocou diante de Moshe, né? Bom, se você quer que realmente eu perdoo o povo, né? Então, a destruição dos templos, né? Se você quer reverter isso já em vida, a lei falando, né? Então, uma coisa ou outra, você escolhe, né? Então, realmente, Moshe, ele traz essa questão no sentido de que salve o povo. Então, a conexão de amor de Moshe com o povo era muito forte, muito grande. Salve o povo. Então, é aquele velho ditado, se não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Então, era por isso que a destruição dos templos foi necessária. Segunda questão, a localização do túmulo de Moshe é desconhecida para impedir os judeus de oferecerem sacrifícios e incenso ali, em vez de no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. E além disso também para impedir os gentios, os não-judeus, de fazerem do túmulo de Moshe uma idolatria. Então, além de Moshe não concordar, né, de ser usado para idolatria, Deus também não concordou com tal situação. E os gentios, né, facilmente faz de qualquer coisa uma idolatria, né? Então, vocês vejam que a idolatria entre os não-judeus é uma coisa assim, né? De repente, faz idolatria de qualquer coisa. A terceira questão é a ocultação do seu túmulo, é também um castigo pela falha de Moshe em agir em Shittim, né? Onde Zimri levou a princesa midianita Cosbi para a sua tenda e, diante dos olhos de todos, ele ali coabitou com uma mulher que não lhe era permitido, né? E então Moshe deveria ter feito o supremo esforço para lembrar-se da halahá, né? Para como agir numa situação dessa. E Moshe ele ficou inerte, não lembrava da mitzvah, não tinha como repreender o descendente de Shimon, né? O Zimri. Então ele não tinha como repreender Zimri, porque ele não se lembrava. Então foi onde que Pinhas, né, conhecido como Pinéias, né, ou Finéias, né? Então ele tomou de uma lança e ele matou o casal, né? E assim a praga que já estava ceifando muitas vidas judaicas cessou naquele momento. Então, segundo os nossos mestres, esses são os três motivos, bem como também os nossos sábios falam que existe uma passagem subterrânea entre o local do sepultamento de Moshe e a gruta de Machpelah, onde os patriarcas e as matriarcas, com exceção de Rachel, estão ali sepultados, né? Então, nos fala sobre essa questão aí. Então, Moshe ele foi sepultado ali no monte Nebo, ou Nevo, né? Har Nevo, né? Então, ele foi sepultado neste lugar ali, ok? Antes de Moshe realmente morrer, Deus manda ele subir ali no monte, e ele então roga a Deus para ver realmente a terra de Israel e Jerusalém. Então, nesse sentido, o soberano dos mundos, o todo-poderoso, o único Deus, ele permitiu com que Moshe pudesse realmente visualizar
o futuro. Então, Moshe, ele viu, né, a era messiânica, os dias de Mashiach. Ele viu Yehoshua lutando contra os 31 reis em Eretz Canaã. Ele viu a era dos juízes, o reinado da casa de David. Ele viu o rei Shelomó preparando os vasos do Beit Hamikdash. Ele anteviu até a guerra pré-messiânica de Gog e Magog e a derrota, a queda de Gog. Na hora de sua morte, Moshe recebeu também um pedido que antes lhe tinha sido negado, quando ele disse para Deus ver a sua glória, né? E Deus disse: nenhum homem pode me ver e viver. E nesse momento, segundo os sábios, diz que de fato Deus concedeu esse momento prazeroso de ver a glória de Deus, né? Então, antes da sua morte, lhe foi concedido o entendimento sobre tantas outras coisas que até então ele não tinha compreendido. E ele finalmente atingiu então desta forma, como dizem os sábios, o quinto e último estágio de sabedoria, né? Então, por ocasião da morte de Moshe, Deus queria demonstrar a grandeza de Moshe às hostes celestiais. E por isso os sábios trazem para nós, através do Talmud, da Mishnah, que Deus chamou o anjo Gabriel e lhe ordenou: vai e traz para mim a alma de Moshe. E o anjo Gabriel, ele respondeu a Hashem: mestre do universo, como posso causar a morte de um ser humano que é igual a 600 mil judeus? Tente se compenetrar na magnitude desta explanação que os sábios trazem através do Talmud e da Mishnah. Ouça com os ouvidos espirituais e olhe com os olhos espirituais esse momento sublime. O anjo Gabriel disse ao mestre do universo: como posso causar a morte de um ser humano que equivale a 600 mil judeus? Então, Deus disse a Michael: então vai você. E então o anjo Michael, ele respondeu ao mestre do universo: não suporto vê-lo morrer. Eu costumava ser o seu Rebbe, o seu Rebbe. Michael é o anjo da misericórdia e foi quem ensinou Moshe a defender os judeus. Então Michael disse que para ele não dava para fazer isto. E então o soberano, ele chamou Samael, que é o anjo chamado Satã. Satã significa o adversário. O adversário, o acusador do ser humano. Ok? Então Samael, disse Deus a ele: vai e traga para mim a alma de Moshe. Samael não respondeu nada a Deus. Samael simplesmente passou a mão na sua espada da morte. Era o que ele mais desejava: ceifar a vida de Moshe. Era o que realmente Satã, o acusador, era esta ordem divina para buscar a alma de Moshe, onde ele sentiria o sabor de poder ser vitorioso contra Moshe, o homem de Deus, que foi o único que recebeu essa expressão magnânima, o homem de Deus. Então, este anjo Samael, que é Satã, o acusador, o adversário do ser humano, ele mais do que depressa, ele falou: agora sim eu posso derrotar a Kedushá de Moshe, a santidade de Moshe, porque eu vou ceifar a sua vida. E então ele vem mais do que depressa para ceifar a vida de Moshe. Mas quando ele chega, ele encontra Moshe ainda escrevendo o último Sefer Torah. E ele estava escrevendo exatamente
as quatro letras do nome inefável de Deus, o tetragrama sagrado. Quando ele vê Moshe escrevendo o tetragrama sagrado, sai dele toda a coragem. E ele é tomado de medo e pavor. E agora, o que eu faço? E permaneceu ali, em silêncio, sem mover um único e qualquer, por assim dizer, fio de cabelo. O anjo não tem fio de cabelo, ok? Mas para entendermos ali, ele ficou completamente imóvel, paralisado. Então Moshe percebeu a presença dele ali, e ele disse a Samael: o que você está fazendo aí? Então ele toma coragem, e ele, apesar de ver que realmente de Moshe irradiava uma luz inefável, sublime, então ele toma de coragem e diz simplesmente a Moshe: eu vim para levar a sua alma. Moshe responde a ele: quem o enviou? Ele diz: aquele que criou tudo. E Moshe diz a ele: ele certamente não queria que você levasse a minha alma. Então, ao contrário, ele deseja que eu o derrote. Se ele te enviou aqui, e o desejo dele eu sei que não é ser levado por ti, então ele quer que eu derrote você. Então simplesmente você não vai levar a minha alma. Você não tem poder para isso. E então, nesse confronto, ficou ali o anjo querendo tirar a alma de Moshe, querendo ceifar a sua vida corpórea, e Moshe disse: você não tem autoridade sobre mim. Vai-te daqui. Então, dessa forma, mais uma vez, o anjo Samael, o acusador, ele tenta argumentar com Moshe dizendo: mas eu levo as almas de todos os seres humanos. Por que eu não vou levar a sua? Porque você não tem autoridade sobre mim. E então, esta é a lei natural do universo. E eu estou acima da lei natural do universo. E você não tem esse poder sobre mim. Então, nesse embate, Moshe disse: eu sou filho de Amiram. Sou sagrado desde o nascimento, pois nasci circuncidado. E, portanto, não precisei da milá, a brit milá. Pude andar e falar desde o dia do meu nascimento com Adão, por exemplo, antes dele pecar. Quando eu tinha 3 meses de idade, eu profetizei que eu receberia a Torá. Por este motivo, Moshe recusou-se a beber o leite de uma mulher egípcia, quando a filha do faraó o encontrou. Quando criança no palácio do faraó, eu tirei a coroa da cabeça do faraó, um prenúncio da futura queda do faraó. Aos 8 anos de idade, Deus usou-me para fazer muitos milagres no Egito, e tirei 600.000 judeus, a contar dos 20 anos para cima, em plena luz do dia, sobre os olhos de todos os egípcios e do próprio faraó. Abri o mar em 12 partes, 12 túneis, para que as 12 tribos passassem por elas. Transformei a água amarga em água doce no local de Mará, no deserto. Estive no céu, discuti com os anjos, que não queriam que fosse outorgada a Torá aos seres humanos. Mostrei para eles, sim, a Torá, ela é para os seres humanos. Ela é para o povo judeu e não para vocês. E fiquei perto do trono celestial para conversar com Todo-Poderoso, numa linguagem humana para entendermos, face a face. Trouxe a Torá e os segredos dos anjos para a humanidade. Lutei contra os poderosos gigantes Sihon e Og, que sobreviveram ao dilúvio, e também os matei posteriormente. Quem mais na humanidade pode fazer tudo isso? Portanto,
ali natural que permite a você tirar a alma de um homem não se aplica a mim. Então, Samael, o anjo acusador, ficou sem nenhuma resposta, sem argumentos algum. E com o rabino no meio das pernas voltou à presença divina e disse para Deus: não tem como, Moisés é teimoso. Não tem como, ele não deixa com que eu tire a alma dele. Moisés, Senhor, não tem como fazer. Ele é muito teimoso. Então Deus, ele deu mais força e mais poder ao anjo Samael e disse: retorna, vai cumprir a tua tarefa. E ele então retorna, voltando a Moshe, que desejava, realmente a vontade divina, como Moshe falou no princípio da conversa, era uma vitória completa e absoluta sobre Samael, sobre Satã, né? Então, Samael pairou a cabeça de Moshe e tirou a espada da sua bainha, numa linguagem humana para entendermos. Ele estava determinado a tirar a alma do corpo de Moshe, ceifando a sua vida. Então Moshe golpeou o anjo com toda a sua força, com o bastão onde estava gravado o nome divino. E Samael não resistiu, fugiu, foi embora definitivamente. Moshe dominou, cegou e com os raios da glória que brotavam da sua face, Samael ficou cego e fugiu. Então, depois que Samael fugiu, então uma voz celestial soou e disse, a voz divina, a hora de sua morte chegou. Imediatamente Moshe disse, por favor, não me entregue ao anjo da morte. E Deus lhe disse, não precisa temer, fique tranquilo, eu mesmo cuidarei da sua morte. Eu mesmo cuidarei de você. E então Moshe, ele vai, abençoa o povo de Israel. E acabando de abençoar o povo de Israel, então Deus diz para ele, suba ao monte. Segundo os nossos sábios, 12 passos poderia fazer com que ele estivesse no topo do monte. Mas Moshe deu um pulo só e já chegou no topo do monte para poder obedecer à vontade divina. E nesse sentido, então, Moshe levantou-se, foi ao monte e preparou-se para morrer, santificando como um dos anjos, porque o próprio Deus estava cuidando dele. Então, dessa forma, Deus, ele chama os anjos Michael, Gabriel e Zagael para acompanhar esse momento sublime da morte de Moshe. Então, Michael preparou o leito para Moshe. Gabriel estendeu uma coberta de linho para sua cabeça. E Zagael outro pano para os seus pés. E o Todo-Poderoso disse a Moshe, Moshe, feche os olhos. E Moshe assim o fez, fechou os olhos. Coloque as mãos sobre o peito. E assim Moshe o fez. Deus disse, junte os seus pés. E Moshe assim o fez. E então Deus chamou a alma de Moshe. E a alma de Moshe, Deus disse a ela, minha filha, planejei que você permanecesse no corpo de Moshe por 120 anos. Agora deve sair, não demore. E a alma de Moshe disse a Hashem, mestre do universo, existe um corpo mais puro que de Moshe? Portanto, eu o amo e não quero deixá-lo. Eu a aguardei, diz o Eterno, sob meu trono celestial,
a glória com os anjos, prometeu Hashem. Mas a alma disse, é melhor para mim permanecer no corpo de Moshe, que misturar-me com os anjos. Ele é tão puro quanto um anjo, embora viva na terra. Por outro lado, você certa vez permitiu que 2 anjos, Uzá e Azael, viessem morar entre os homens, e eles se corromperam. Moshe, ele não se corrompeu. Ele não vive com a mulher desde o dia em que o Senhor o chamou. Você falou com ele na sarça ardente, né? E desde então, ele não coabitou com a sua esposa. Segundo uma segunda opinião, melhor dizendo, diz que Moshe ele se separou definitivamente da sua esposa, foi exatamente em Matan Torá, na outorga da Torá, né? Porque Moshe, ele precisava ficar 24 horas por dia, pelos 7 dias da semana, pelos 29 ou 30 dias de cada mês, né? Pronto, sempre pronto quando Deus o chamasse. Ele precisava manter-se ritualmente puro para atender o chamado imediato de Deus nas suas conversações. Quando Moshe fosse procurar a Hashem, ele precisava permanecer ritualmente puro. Por isso, ele realmente, a sua vida secular já não tinha mais vontade própria. A sua única vontade era estar, permanecer, fazer a vontade de Hashem e levar o povo a estar e permanecer na presença divina. Então, por isso, ao ouvir a alma atestar sobre a pureza do corpo de Moshe, então Deus, simplesmente por assim dizer, ele beijou Moshe, que significa, assim como ele beijou aquele boneco de terra em Bereshit Gênesis e soprou em suas narinas o fôlego de vida, então a alma, ela pertence a Deus. Então, na linguagem humana, para entendermos, depois desse testemunho da alma de Moshe, então Deus beija Moshe, ou seja, ele faz com que o suspiro, o fôlego, a ruach, o suspiro, o fôlego do corpo de Moshe expire. E ela volta então a sua alma, à sua origem. Então a alma sentiu nesse momento o inigualável prazer, júbilo da presença divina, e então ela deixa o corpo de Moshe para retornar à presença divina. Moshe foi pranteado no céu e em toda a terra, e Moshe foi sepultado pelo Todo-Poderoso. Por isso ninguém acha o seu túmulo até os dias atuais. E é por isso que os nossos mestres falam que nos dias de Mashiach, Moshe, ressurreto, entrará à frente daqueles 600 mil homens, a contar da idade de 20 anos, que deixaram o Egito e os seus corpos tombaram no deserto. Ele entrará pelos portais de Jerusalém, nos dias de Mashiach, à frente desses 600 mil homens que ressuscitarão nos dias de Mashiach para vivenciar exatamente os dias de Mashiach. Então, dessa forma, amados, né, segundo os nossos mestres falam que Moshe foi pranteado, né, o homem piedoso pereceu na terra, né? Então realmente nos mostra que um homem piedoso, verdadeiramente piedoso, à luz dos olhos de Hashem e da sua Torá, quando ele deixa este mundo, há um choro no céu e na terra, né? Então a terra chorou, pranteou, e o justo entre os homens não é mais. Os anjos o elogiaram, ele executou a justiça de Deus e suas leis com Israel, como está registrado em Deuteronômio, capítulo 33, verso 21. E a voz celestial proclamou: Moshe, o grande escriba de Israel, que escreveu a Torá para todos eles, morreu. E a voz ainda o elogiou. Moshe trabalhou e adquiriu 4 coroas. E estas 4 coroas são
a coroa da Torá, a coroa da Keruná, a coroa da realeza e a coroa de um bom nome. A coroa da Torá que ele trouxe à terra, a coroa da Keruná, quando ele oficiou como sumo sacerdote durante a inauguração do Mishkan, o tabernáculo no deserto, a coroa da realeza, a coroa de um bom nome, que ele conquistou com as suas boas ações. Quando o aluno de Moshe, Yehoshua, soube da morte do seu mestre, ele pranteou: meu pai, meu mestre, meu mestre. Meu pai, por que você me criou? E meu mestre, que me ensinou a Torá desde a minha juventude. Né? Então, ele chorando e permanecendo no choro, Deus então finalmente conversa com Yehoshua e o reprova. Você é o único que perdeu Moshe? Um povo perdeu Moshe. Os povos da terra perderam Moshe. Você não foi o único que perdeu Moshe. Então, quem mais se erguerá para repreender os judeus por mim e para defendê-los como Moshe sempre o fez? Então não é adequado você fazer e expressar os teus sentimentos em particular. Você é um novo líder. Vá à frente do povo. Mostre a sua dor, seu choro. A história de Moshe sempre me emociona muito. Desculpe aí, tá bom? Então, Deus, ele dá forças a Yehoshua para ele mostrar os seus sentimentos, as suas emoções diante do povo. O líder, ele precisa ser um exemplo para o seu povo. Yehoshua estava assumindo essa liderança. Então Deus disse a ele: mostre ao seu povo a sua dor, o seu choro, o seu lamento. Não esconda isto. E então, assim Yehoshua fez. E então, dessa forma, né, o próprio Deus enterrou Moshe nas planícies de Moab, perto de Beit Peor, o antídoto contra o pecado da idolatria que o povo judeu cometeu naquele momento e que o levou à prostituição. Né? Porque Moshe mereceu uma grande honra de ser enterrado pelo próprio Todo-Poderoso? Antes dos Benei Israel deixar o Egito, Moshe procurou o caixão de Yosef. Enquanto o povo estava indo de porta em porta, pedindo para que os egípcios lhe dessem aquilo de melhor que ele tinha na casa, enquanto o povo estava se enriquecendo, depois de 210 anos de escravidão, e saíram do Egito com riquezas, com ouro, prata, cobre, com pedras preciosas, com riquezas e mais riquezas, o melhor das peças de roupas e etc e tal. Moshe não. Moshe, ele foi procurar o caixão de Yosef. Porque havia uma mitzvah a ser cumprida ainda. E Moshe estava preocupado com essa mitzvah. Era de encontrar o esquife de Yosef e levar os seus restos mortais para a terra prometida. Então a preocupação de Moshe era em cumprir o mandamento, a vontade divina. Então por isso ele cuidou, Moshe, pessoalmente de encontrar os restos mortais de Yosef e encaminhar para a terra prometida. E aqui Deus está dando a recompensa. Ele mesmo cuidando da morte de Moshe. Então, por isso, Deus disse: o que você fez pode parecer insignificante a você, mas aos meus olhos, diz o Eterno, foi uma grande bondade. Yosef foi obrigado a enterrar o seu pai, Iacove, em Eretz Israel, porque ele era filho de Iacove e ele precisava cumprir o mandamento. Mas você, Moshe, você não é filho de Yosef.
você não está conectado com Iosif como se ele fosse o seu pai, então, entre aspas, você não teria obrigação nenhuma de se preocupar com isso. Mas você se preocupou. Como Iosif se preocupou em sepultar o seu pai na terra prometida. E você se preocupou para que os restos mortais de Iosif fossem sepultados na terra prometida. Agora, eu, pessoalmente, na linguagem humana para entendermos, estou cuidando do teu funeral. Então, por isso, Deus, ele assim o fez. Então, Moshe faleceu no mesmo dia que nasceu, no dia 7 de Adar, né? Na data do nascimento em que ele estava completando 120 anos de idade. Mesmo depois de seu falecimento, o seu corpo não se decompôs. Segundo os nossos sábios, dizem que a santidade de Moshe não permitiu com que o seu corpo se viesse a se decompor. Por isso o Salmo 16 fala que não deixará o meu corpo ver a corrupção. Então ali está falando exatamente do que? O sepultamento do corpo humano e ele se corrompendo, que é o que? Ele se decompondo. Então o corpo ele se corrompe, ou seja, ele se decompõe. Então é por isso que fala o Salmo 16 esta realidade. Não deixará o meu corpo ver a corrupção, se decompor. É nesse sentido que fala o Salmo 16. Então a nuvem de glória não se afastou de cima do Mishkan durante 30 dias depois da morte de Moshe. E assim, os filhos de Israel, os Benei Israel, permaneceu nas planícies de Moabe para pranteá-lo durante esses 30 dias. Amanhã estamos de volta. Shalom, shalom.